Bom, para que chegássemos aos dias atuais, no qual vivemos com a população morrendo através do coronavírus e outros tantos acontecimentos, temos que observar e nos preparar para o que virá a acontecer segundo as Escrituras. Se você é daqueles que não acredita que estamos chegando ao fim, vamos então à ciência moderna, que nos mostra cabalmente no esgotamento total do nosso planeta, com o derretimento assustador das calotas polares devido ao aquecimento da Terra. Essas são imagens de Veneza, na Itália. A cidade de Veneza está ficando submersa devido ao aumento do nível do mar. Inclusive, já existe um projeto inacabado de 78 comportas submersas que começou a ser construído em 2003 e não estão dando conta de tanta água entrando na cidade de Veneza devido ao aumento do nível do mar, resultado direto do aquecimento do planeta. Outro dado importante também é científico. As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050, ou seja, daqui a 30 anos. Isso porque, com o aumento da temperatura do planeta e, consequentemente, o derretimento das calotas polares, o nível do mar se torna maior, podendo invadir lagoas costeiras de água doce, salinizando suas águas e tornando-as impróprias para o uso humano. Fora isso, ainda tem o fato de a água doce, que está sendo derretida nas calotas polares, se misturarem com a água do mar, matando assim vários peixes e animais marinhos, comprometendo totalmente a atividade pesqueira. Conclusão: nosso planeta está com os dias contados. Então, agora que vimos na ciência a atual situação no qual nos encontramos, vamos então às Escrituras. O profeta Daniel acertou na mosca em todas as suas profecias até a chegada do Império Romano, que começou no século VIII a.C. e terminou em 476 d.C., onde o líder dos Herulos, Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto. Essa profecia de Daniel começa pelo império da antiga Babilônia, através do sonho do rei Nabucodonosor, e vai até o império do Anticristo no fim dos tempos. Mais uma vez eu repito para você, o profeta Daniel acertou na mosca em todas as suas profecias. Vejamos então em que parte da história nos encontramos hoje, com todos os acontecimentos atuais, como as nuvens, insetos e gafanhotos, o coronavírus e as milhões de mortes através do vírus espalhado em todo o planeta. Aqui está a estátua do sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e a previsão de detalhes que já aconteceram segundo o profeta Daniel. A cabeça da estátua é de ouro, que representa o tempo em que Daniel vivia, o Império Babilônico, do rei Nabucodonosor. Mais abaixo, de prata, os braços da estátua, representando o Império Medo-Persa. Depois o ventre, de bronze, representando o Império Grego. As pernas da estátua, de ferro, representando o Império Romano. O interessante da previsão de Daniel é os pés da estátua, de barro e ferro, representando o governo do Anticristo e o ressurgimento do Império Romano. O nosso tempo atual em que vivemos está aqui, exatamente nessa linha pontilhada, entre as pernas e os pés da estátua, sendo que os 10 dedos de barro e ferro dos pés da estátua representam 10 nações que se unirão ao Anticristo. Just this week, a coalition of 10 European militaries ready to defend the continent's borders has been unveiled in Paris, just days after Emmanuel Macron called for a real European army. Veja que na imagem, Emmanuel Macron anda sobre as águas e a mulher, que representa a igreja, está de cabeça para baixo, ou seja, o anticristo quer matar a igreja ou todos aqueles que são de Deus. Emmanuel Macron está sendo chamado de príncipe que se fez rei. Veja que em Daniel capítulo 9, no versículo 26, a Bíblia fala que o anticristo é um príncipe que há de vir. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como a inundação, e até ao fim haverá guerra. Certamente o que vai confundir os judeus ao ponto de eles pensarem que Macron é na verdade o Messias tão aguardado e profetizado por rabinos judeus ortodoxos observadores da Torá e do Talmud,
é que realmente Macron é um príncipe. Ele é príncipe de Andorra. Outro detalhe que chama a atenção é o primeiro livro do Talmud, que se aplica a Isaías para o povo de Israel e aqueles que estudam a Torá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Na verdade, essa passagem fala exatamente daquele que veio, Yeshua, Jesus Cristo, do qual eles não reconheceram como Messias. Mas o nome Emanuel, como está escrito aqui no livro de Isaías, parece na verdade estar aqui com este nome para confundir os judeus no final dos tempos, quando há de vir o anticristo. Emanuel significa Deus conosco. Como todo mundo sabe, os judeus ortodoxos não reconheceram Cristo como Messias. No entanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua, falou em João 5,43, dizendo assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui, Yeshua, Jesus Cristo, quando lhe fala, se outro vier em seu nome, ou em seu próprio nome, a esse aceitareis, é uma referência ao anticristo, do qual os judeus vão aceitar e vão coroá-lo como Messias. Inclusive, já existe uma coroa pronta para que isso aconteça. Essa coroa foi confeccionada por judeus ortodoxos para ser colocada na cabeça do Messias. Israel está prestes a ir às urnas para uma terceira eleição em menos de um ano. É uma situação sem precedentes e francamente embaraçosa, mas vários rabinos dizem que há um lado positivo. Tal tumulto deve anunciar a vinda do Messias. O rabino Shlomo Amar, ex-rabino-chefe safardita de Israel, disse em uma reunião no início desse mês que a lista de sinais significativos do ano passado simplesmente não pode ser ignorada. Primeiro, Israel parece incapaz de eleger um governo. Segundo, o presidente dos Estados Unidos, Trump, mais poderoso do mundo como rei Cyrus, endossou a soberania judaica na Terra Prometida. 3. Os reis do mundo vieram a Jerusalém no mês passado para honrar o povo judeu. Essas são coisas que nunca sonhamos, exclamou Rabino Amar. Como essas coisas podem ser, se não a preparação para a vinda do Messias? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, o anticristo, porque é um número de um homem, e seu número é 666. Apocalipse 13:18. Então vamos falar sobre o Emmanuel Macron, vamos saber se ele realmente é o anticristo. Olha só, se a gente fizer aqui o cálculo matemático da palavra Emmanuel, pega o nome dele inteiro, Jean, Michel, Frederic, Macron, a gente vai ver que a soma total desse nome são 36 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espaço, 9, conta, 10, 11, 12, 13, 14, conta com hífen também, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, espaço, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, outro espaço, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então aqui nós temos 36 caracteres. Se a gente fazer um breakdown disso aqui, ó, é o seguinte, ó, vai dar um espaço aqui, um hífen, um espaço e outro espaço aqui. Se a gente fizer o cálculo matemático de cada uma dessas palavras no nome dele, daqui ó, 8 caracteres na palavra Emmanuel, 4 em Jean, 6 em Michel, 8 em Frederic e 6 em Macron. Se a gente fizer o cálculo matemático de todos os caracteres, vai dar 36. 32 mais 4, 36. Vamos fazer uma decodificação disso agora. Então, o cálculo matemático aqui é o seguinte, ó, você tem que fazer assim, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, e aí você vai fazendo esse cálculo até chegar ao 36, e por surpresa, algo bem surpreendente mesmo, isso vai dar aqui, ó, 666. É decodificação do nome Emmanuel Jean Michel Frederic Macron. Descobri só hoje de manhã, agora estudando. E você vai ver também que em Apocalipse 13:18 fala, né, sobre essa decodificação de 666, que o anticristo ele será conhecido através dessa numeração. Agora, o grande destaque desta sexta-feira é a visita de Emmanuel Macron a Beirute. Ele andou pelas ruas, né, ao redor dessa catástrofe, abraçou vítimas da tragédia e ouviu muitos pedidos de socorro da população. Macron teve conversas emocionadas com os locais que pediram ajuda para a reconstrução de Beirute. Ele insistiu que não vai permitir que os recursos estrangeiros que serão enviados ao país acabem nas mãos dos mesmos políticos corruptos que vêm atrasando a recuperação dos libaneses nas últimas
últimas décadas. O gesto do presidente francês, que foi o primeiro líder internacional a viajar para o Líbano depois da catástrofe, acabou aplaudido também internamente. Críticas sobre um possível neocolonialismo surgiram, é verdade, mas no geral a avaliação na imprensa europeia é de que Macron soube posicionar sua nação em um momento de gravidade. E no mais, o presidente francês vem se esforçando desde o início de seu mandato para reposicionar o país na política internacional, renovar a influência francesa nos grandes debates e, claro, se colocar como um grande estadista. Pois é, que interessante, né? O Líbano não se dobrou, não quis ajuda de nenhum país, nem Israel. Israel também tentou ajudar, o Líbano não aceitou, mas o único líder do mundo, o presidente Emmanuel Macron, foi aceito e foi aclamado no centro de Beirute pelos libaneses. Isso é interessante porque até agora o comando de Beirute é do Hezbollah. Ou seja, se o Líbano se rende a Macron, o Hezbollah também se rende a Macron. Isso quer dizer que no futuro, bem próximo, o Macron pode fazer um acordo em Israel entre palestinos acordados pelo Hezbollah e judeus. O apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos. Um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar com você é o arrebatamento das ovelhas de Cristo. Porque existem dois tipos de interpretação que dividem os teólogos sobre o arrebatamento. Um seria o arrebatamento surpresa, pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação com a chegada do anticristo, do qual muitos teólogos contestam, pois está escrito em Apocalipse 1:7 que todo olho verá a volta de Cristo. Já o outro arrebatamento seria então baseado nessa contestação dos teólogos e que as ovelhas de Cristo não serão arrebatadas antes da tribulação, ou seja, não haverá um arrebatamento surpresa. Nessa tese, as ovelhas de Cristo ficariam durante toda a tribulação e os 7 anos de governo do anticristo, e só seriam arrebatadas no final com a volta de Cristo. Esses teólogos defendem o arrebatamento pós-tribulação. Então, vamos ver agora, comprovando nas Escrituras, se o arrebatamento é de fato antes ou depois da tribulação. Primeiro, vamos analisar o que está escrito em Apocalipse 1:7, já que esse é o motivo de tanta controvérsia entre teólogos que estudam as Escrituras. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bem, então agora vamos analisar a partir da Bíblia escrita em grego, porque o original do Novo Testamento é grego. Então vamos traduzir e ao mesmo tempo interpretar exatamente o que diz o texto. Vamos começar então pelo livro de Mateus, onde Jesus Cristo, Yeshua, fala a respeito do arrebatamento. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como eu estou traduzindo aqui em grego e mostrando em português, vamos pular aqui do versículo 27, vamos para o 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E continua. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira representa o estado de Israel, ok? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui ele fala dele mesmo. Sabei que está próximo à vinda dele, né? Ok? Vamos lá, segundo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Guarda também, presta atenção nesse versículo, que daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre esse negócio da geração, para ver se Jesus está se contradizendo ou não, ok? Vamos lá, vamos para o outro. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Notem que nesse versículo 36, Yeshua, Jesus Cristo, está dando um alerta para que nós ficássemos vigiando, para que não fôssemos pegos de surpresa da volta dele, correto? Vamos para o seguinte. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Notem que parece que Jesus se contradiz a partir do versículo 36. Por quê? Porque ele começa falando assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Logo na sequência ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas aqui do versículo 30, parece haver uma contradição quando ele fala que logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Notem que se o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, nós estamos no final da tribulação. Jesus se contradisse? Não, de forma alguma. Ele está falando aqui de 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento, ele começa a falar a partir do versículo 36, onde ele diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E depois ele continua: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Notem que é basicamente impossível, já no versículo 38, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas aqui ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se lamentarão. Você vê que fica muito claro que Jesus está falando de 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e outro depois da grande tribulação. Pois como vão se dar em casamento justamente no último dia da grande tribulação, né, onde o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, todo mundo vai estar em pânico. Então é claro, é óbvio que ele está falando de 2 arrebatamentos. Um será realmente, por incrível que pareça, um arrebatamento surpresa. Ele vai acontecer a qualquer momento, mas a gente tem como investigar isso para poder ter uma ideia de quando isso pode acontecer. Isso pode acontecer quando o anticristo já estiver sendo coroado na Terra Santa, porque Cristo, o verdadeiro, recebeu uma coroa de espinhos, mas o que virá, o anticristo, vai receber uma coroa de ouro. Pois ali no versículo 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê entenda. É fácil entender. A partir do momento em que o anticristo estiver sendo glorificado na Terra Santa, não precisamente dentro do templo já reconstruído, mas na Terra Santa, apenas recebendo a coroa e sendo identificado pelos judeus como Messias. Porque na sequência ele diz o seguinte: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Óbvio que as crianças, pela pureza, sendo elas ovelhas que têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, essas crianças vão ser arrebatadas, mesmo que elas estejam ainda na barriga da própria mãe. E no versículo 40 fala: estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Se não houvessem 2 arrebatamentos, então por que uma ou outra seria deixada? Já que no final da grande tribulação, a volta de Cristo, vai acontecer o grande julgamento, onde o trigo vai ser separado do joio, e ninguém vai ser deixado, pois diz que o joio será lançado no fogo, e o trigo será recolhido para o celeiro, ou seja, para a salvação. Vejam aqui: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Deixa mais do que claro que há um arrebatamento primeiro, surpresa, antes da tribulação, e um segundo arrebatamento pós-tribulação. Quando Cristo fala vigiai, é óbvio que vai ter cristãos que não vão estar vigiando, vasos de honra que não vão estar vigiando naquele momento. E eles não vão ser arrebatados. Eles vão ficar aqui durante a tribulação, que deverá durar 7 anos, no governo do anticristo, até o final, na grande tribulação, já com a volta de Cristo.
Uns certamente vão fugir para países ou lugares onde não haverá o domínio do anticristo, mas serão perseguidos assim mesmo, e outros vão ser pegos pelo governo do anticristo para receberem a marca da besta. Como os cristãos verdadeiros não vão querer essa marca, a Bíblia diz que eles serão decapitados. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok, muito bem. Vamos voltar então lá para o livro de Mateus, onde Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essa geração no qual Cristo se refere está muito longe daquilo que muitos teólogos estudam e acham que Cristo errou quando disse que seria essa a geração no qual ele estava vivendo naquele momento. Na verdade, não. Essa geração ela começou em 1947. Por que em 1947? Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, era criado o Estado de Israel. A partir de então, de 1947 até 2020, no ano que estamos agora, são exatamente 73 anos. E uma geração tem uma média de 80 anos. Muitos, a partir dessa resolução da ONU, no qual foi criado o Estado de Israel, ainda estão vivos hoje e fazem parte dessa geração no qual Cristo se referia. Então, mais uma vez eu pergunto, o que falta acontecer para a vinda do nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus Cristo? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos cristos aconteceram durante toda a história do mundo. Os mais recentes são esses, e o que mais chama atenção é este do meio. O nome dele é José Luiz Miranda, e o mais impressionante é que ele teve muitos seguidores. Pessoas, inclusive, que fizeram tatuagem no próprio corpo com o número da besta, o 666, do qual ele pregava que era um número de prosperidade. Estamos a poucos minutos da chegada de Jesus Cristo homem. Nosso Pai estará entrando por essas portas no desembarque internacional aqui do aeroporto de Guarulhos. Bendecidos a todas las naciones que hoy en día se están sintonizando a través de Telegracia, los canales de Jesucristo hombre aquí en la tierra. E aqui estamos aguardando a chegada de Jesus Cristo homem, tocar em solo brasileiro. Opa. Bom dia. Bom dia, melhor Dá dia. licença. Tudo bom? Como é que vai? Bem. Seu nome? Vandir. Bom dia. Nossa, tá cheio de gente aqui. Minha família. Olha só que bonitinho os dois aqui, rapaz. Olha, já vem. Ele vai dar uma geral primeiro. Aí, ó, já viu que tá tudo bem. Tô liberado. Assim que eu cheguei aqui, eu já notei na porta esses 3 números, certo? E aqui no cachorrinho também. E aqui também. Todo mundo tem essa... Toda a igreja. E cada um faz do seu jeito, cada um faz do jeito que quiser. História, design, modelo. Estilizada. Vocês têm uma igreja, não é isso? Isso aqui é uma ciência. Nós não somos religiosos, não. Já fomos, tá? A religião é uma instituição inventada por homens. A ciência é algo de Deus. É a ciência que transforma a mente das pessoas. Vandir passou de religião em religião até encontrar na Crescendo em Graça, onde já está há 16 anos, a sua paz espiritual. Dentre os seus ensinamentos, a igreja prega que o número 666 não tem nada a ver com o diabo e é o número da vida, a marca de Deus. Ao redor do mundo, ela conta com pelo menos 1 milhão de fiéis que veneram em congregações ou em chats pela internet. Aquele que acreditam ser seu Pai, Jesus Cristo homem. Reciban hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo hombre, Dr. José Luis de Jesús Miranda. Hace poco la prensa en uno de mis viajes me dijo: ¿y qué experimenta su gente que se vuelven como locos con usted? Ellos piensan que yo les lavo el cerebro. Y es verdad. Embora José Luiz de Jesus Miranda tivesse dito que jamais iria morrer porque ele mesmo era Jesus Cristo homem, ele faleceu de cirrose no dia 8 de agosto de 2013, no Texas, nos Estados Unidos. Hola a todos, un saludo al mundo entero. Yo soy Josefina Torres, la ex esposa de José Luis de Jesús Miranda.
estuve casada con él durante 7 años y soy la persona que dio a conocer la noticia de su muerte, la que dio la cara, la que está enfrentando la noticia de su muerte, porque no quiero ser partidaria por ese fue el motivo que me separé de él, porque yo no quiero ser partidaria de una mentira, no puedo apoyar las mentiras, no puedo dejar que engañen a la gente, que sigan destruyendo los sentimientos, la fe, las creencias, los sentimientos que son el Dios que llevamos por dentro de las personas. No lo puedo permitir. Hay un motivo muy grande que me lleva a comentarles todo esto, y por eso estoy dando la cara, para decirle al mundo entero la verdad de la noticia del fallecimiento de José Luis de Jesús Miranda. Yeshua Jesus Cristo disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em primeiro lugar, temos que investigar o que significa a frase falso profeta nos tempos de Cristo. No Antigo Testamento, a Bíblia cita vários falsos profetas, como, por exemplo, Ananias, que falava mal de Jeremias. No tempo de Cristo, os fariseus, que eram os doutores da lei e os principais do templo de Salomão, eram em tese falsos profetas, já que não creram em Cristo e por isso entregaram aos romanos para que o matassem. Os fariseus convenceram Judas Iscariotes a entregar Cristo por 30 moedas. Os fariseus promoveram um interrogatório contra Cristo durante a madrugada com testemunhas falsas e acusando-o de se autoproclamar filho de Deus e rei dos judeus. Falso profeta é a rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentora de dons do Espírito Santo. E por isso ela diz falar em nome de Deus o que Deus não disse. Usa os evangelhos com a palavra de Deus para confundir os seus seguidores, tendo o propósito único de levar algo em troca com isso. Por exemplo, fama, dinheiro, respeito, idolatria e mais seguidores no intuito único de tirar vantagens. Por trás de todo falso profeta tem um espírito do diabo, ajudando a enganar os seus seguidores. O próprio diabo, através dos falsos profetas, faz sinais aparentemente como se fossem de Deus, para aumentar ainda mais a credibilidade dos falsos profetas. Durante toda a história mundial depois de Cristo, surgiram muitos falsos profetas, como você vê alguns nessas imagens. Mas Yeshua, Jesus Cristo, também disse que com a aproximação do final dos tempos, os falsos profetas se multiplicariam em grande número e em grande quantidade, ao ponto de muitas pessoas, depois de serem enganadas, abandonariam a fé, dando início à apostasia. Veja, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem acompanha a nossa página Jesus Cristo no Facebook já viu vários vídeos com o título de Falsos Profetas, Falsos Pastores, Falsos Bispos nos nossos dias atuais, como este aqui. Quando que surgirá muitos falsos profetas? Nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. Não será assim antes que manifeste, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando do fim. O fim não será antes que venha a apostasia. O fim seria marcado por engano religioso. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Mark Lloyd Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos. Os falsos profetas terão sucesso. Terão. Serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos. Enganarão a alguns. Enganarão um punhado. Não. Enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito.
É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Filhinhos, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. A mensagem deles é centrada no triunfalismo, na autoajuda, na teologia da prosperidade. Falam o que o mundo quer. Falam das benesses do mundo. Verso 5, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Sabe quem que é o público deles? Choquem. Quem que é o público dos falsos profetas? Os bodes. Não há uma ovelha genuína de Cristo lá. São bodes. Joio. O mundo os ouve, o público deles são os não regenerados, os não convertidos. São comunidades de bodes pastoreadas por lobos. Nessas mega igrejas, nessas igrejas nababescas, não é a noiva do cordeiro que está lá. Mas pode haver conversão lá? Pode. Pode ter algum salvo lá? Pode. Se haver uma conversão lá, o Espírito de Deus vai arrancá-lo de lá e vai integrá-lo no corpo místico de Cristo, que é a igreja de Cristo. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas e efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam, em que me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo, heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada. Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus.